Felipe Luiz, em sua entrevista após o jogo, afirmou o seguinte, abre aspas, daqui 20 anos nós vamos olhar e pensar, todos os times, todos os lugares tinham casas de apostas, fecha aspas. Atualmente, os 20 times da Série A possuem acordos de patrocínio com casas de apostas, com exceção ao Mirassol e o Bragantino, que não estampam no espaço principal da sua camisa, mas também são patrocinados por casas de apostas. Todos os principais times do país recebem dinheiro desse mercado. O Campeonato Brasileiro é patrocinado por uma, as placas de publicidade estampam praticamente apenas casas de apostas. Todas as emissoras que transmitem a competição são patrocinadas por casas de apostas. Bilhões e bilhões de reais jorrando em troca de uma fezinha. Sempre começa por uma fezinha, com uma renda extra. Mas no fim das contas, a riqueza do nosso futebol está atrelada diretamente a uma doença que tem se espalhado pelo país. Ao invés de o governo conter tudo isso, eles regulamentaram para faturar junto. Afinal, o dinheiro sempre acaba vencendo. A ignorância faz com que todos coloquem a culpa na ganância. Dizem por aí, você aposta porque quer e acaba perdendo porque não sabe se controlar, quer sempre mais. Porém, se fosse simples assim, saberíamos exatamente onde estaria o problema e as bets não estariam tão ricas dessa forma. Afinal de contas, ninguém fica rico apostando. Então, sabendo disso, é só você parar com as suas apostas e tocar a sua vida, correto? Negativo. O vício já te dominou. É pior do que droga, é pior do que pornografia, é pior do que qualquer outro vício, porque ele te suga até te levar a paz embora e principalmente o prazer pela vida. A dopamina em excesso te tira da realidade do que é o momento real de prazer e o que é apenas momentâneo. E é essa doença que estamos vivendo de forma legalizada no país, estampada na camisa dos nossos times de coração, em troca dos salários cada vez mais altos dos jogadores. Porque o futebol brasileiro, na verdade, melhorou 20% em um nível que financeiramente se ganha pelo menos 100% a mais por conta das bets, justamente porque perdemos dinheiro em troca de um espetáculo que ainda não existe. O craque do seu time afirma que para ele chegar onde ele chegou, ele teve que ralar muito e que para isso é só ter fé. Logo em seguida, ele indica uma fezinha na patrocinadora do clube e assim o pobre que sonha em mudar de vida coloca o primeiro real na casa. Perde e quer recuperar esse real. Não consegue. Migra pro cassino porque lá o lucro é imediato. Então ele fatura o dobro do que já tinha. E a sensação é boa demais no peito. O prazer alimentou de uma forma que ele nunca tinha sentido na vida dele. Todos dizem, era só ele ter sacado naquela hora. Mas ele é egoísta, né? Mas o que não sabem é que a dopamina rapidamente corroeu o seu cérebro. A partir dali, não tem mais a ver com dinheiro e sim com a sensação que a vitória causa. As derrotas são os piores momentos da vida. A frustração te leva pro fundo do poço, mas vencer e ganhar te leva ao céu. E assim você vai perdendo. Vai o salário do mês, o cartão de crédito, o empréstimo do banco, o carro, a casa, depois a família, porque o tempo com eles já não existe mais. Afinal, as pessoas não te causam mais prazer. Você quer alimentar o seu corpo de dopamina e não com uma criança sorrindo, empurrando ela no balanço. Daí você não come mais, não sai mais de casa, ninguém mais te vê na rua. A sua saúde foi pro espaço, você está completamente endividado. Já perdeu o seu emprego. Quando você não tem mais para onde correr, um último suspiro ainda existe para te salvar. Então você decide recomeçar. Vai no médico, te receitam medicamentos. O seu cérebro se equilibra novamente. Nunca voltará ao normal. Você luta todo dia contra o novo vício e vai buscando se reapaixonar pelos pequenos prazeres da vida. Inclusive por um dos maiores, o seu time do coração. Você volta a lembrar que ele existe. Aí você liga a TV e tá lá na camisa dele a casa de apostas que te destruiu. Destruiu tudo que você tinha na sua vida. O remorso bate, a culpa te derruba. Então o narrador diz o seguinte: quais as odds para os dois times marcarem gols? Em todas as placas estão lá as variedades de opções para você voltar a sentir aquele prazer que nada mais na vida te deu. E o seu cérebro te diz: tá, eu vou ser consciente. Vou só colocar uma moedinha nesses ambas marcam porque o jogo tá muito igual e já tem quase 30 finalizações para cada lado. Os times se fecham e você perdeu novamente. O ciclo começa de novo e de novo e de novo. A doença social está instaurada. Essa é a realidade diária de muitas famílias e pessoas, principalmente homens. Mas tem mulheres, jovens, mais velhos, todos que são afetados por essa publicidade toda. E aí eu te pergunto, será mesmo que o nosso futebol evoluiu
evoluiu para melhor com tanto dinheiro? Será que vale a pena os jogadores receberem cada vez mais para toda uma sociedade ser afetada por uma publicidade de uma droga em todo canto? O caso Bruno Henrique é a ponta do iceberg de um problema muito maior, e quem usa dos privilégios de alguma forma precisa ser punido. Não para ser exemplo e nem nada disso, apenas pelo fato de que essas pessoas não têm a chance de pagar uma multa após o primeiro deslize para retomar a sua vida. O cérebro já foi corroído pela dopamina, o grande mal do século XXI.